que souberem cantar comigo, louvado seja meu Senhor, é dinâmico, fiquem de pé se puderem e eu vou cantar, dando início ao culto desta noite, cantando louvado seja meu Senhor. As nossas irmãs que nos ajudam aqui. Vamos nós
ainda em pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Nesta oração nós vamos lembrar os nossos irmãos. Nós estamos num momento de muitos irmãos enfermos. E, inclusive, o pastor Joel, ele colocou no grupo, acho que os irmãos viram, a irmã Sueli, a esposa do pastor Marcos, está neste momento internada e entubada. E vamos orar pelo pastor Marcos, pela irmã. Ela já tem estado ruim já há muito tempo e agora está internada, está entubada. Vamos orar por ela. Gostaria de pedir oração também pela Cione, que ainda não teve condições de vir ao culto. Vamos orar pela irmã Rita. A irmã Rita também lá em Boston, ela não está bem, está tendo uma oscilação de pressão alta. Vamos orar por ela. E quem mais? Não se lembra de mais alguém que a gente... Pelo irmão Dorival, irmão Claré, pela irmã Darcy, que também quase não vem, coitada. Irmão Dorival, Claré, irmã Darcy, irmã Undina também, né? Irmã Undina. A irmã... Quero pedir oração para minha irmã Margarida. Ela teve uma trombose e ela tem vários problemas de saúde, precisa ficar com... Apareceu junto com essa trombose, um tumor aqui debaixo dos cílios, não sabe só o sangue, subiu e parou aqui, não pode fazer cirurgia. A sua irmã? O estado dela é bem grave. Eu peço ao pastor Jonas que vem aqui fazer essa oração. A irmã Neilde também está pedindo. A irmã Neilde, sim, irmã Neilde. Muita gente já ouviu Pela visão dela. Pela visão. Eu ouvi, mas não escutei. Pela visão. Pelos olhos. Tá. Pastor Jonas, por favor. Irmãos, eu vou pedir também por mim, os irmãos já têm orado, né? E tive sexta-feira no médico, marcou uma cirurgia para 28 de agosto, né? Problema no intestino, assim, semelhante ao problema da Renacione. É um problema que aparentemente não é grave, mas a gente tem que orar para que Deus resolva o problema. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te somos muito gratos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor dispensou de bênçãos nesta semana. Amém. E também que há de dispensar de bênçãos neste culto e também nesta semana que está por vir. Nós pedimos pelos enfermos, pela irmã Cione, que já vem alguns dias ruim da garganta, da gripe, e também com tonturas, conforme disse o Agenor, precisando das nossas orações. Também te pedimos pela irmã Sueli, esposa do pastor Marcos, que está numa situação muito delicada nesse momento, entubada, mas tu és o médico dos médicos. Que o Senhor tem ainda dias, talvez até anos de vida, conforme veio para o rei Ezequias, o Senhor há de fazer a tua serva. E abençoa o pastor Marcos, que ele possa também ser abençoado para ter forças, sejam físicas, sejam materiais, espirituais, para socorrer a tua serva. Amém. Junto com os médicos, com a junta médica e com o hospital. Nós te pedimos também pela irmã Neildes, problema de visão, visita a tua serva que está aqui conosco, Pai, dando a recuperação total das suas vistas. Amém. E te pedimos também por aqueles, o irmão Gerson e a irmã Selma, que não estão vindo por causa do frio. Que o Senhor tenha misericórdia também da saúde dos teus servos. Amém. Pedimos pela família da irmã, pela família da irmã Rosângela, essa pessoa que ela pediu oração, que está em estado grave, nós não lembramos o nome dela, mas o Senhor há de trazer uma resposta pela oração da igreja e da família e da própria irmã Rosângela. Nós te somos gratos por tudo, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, ainda de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no Salmo 23. Vamos ler como costume no último versículo. Nós
leremos todos juntos. E diz assim, muito conhecido, decorado: o Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Repitamos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Ainda cantemos o hino de número 369, Só Jesus.
visitantes nós não temos. As visitas que tem aqui são as de sempre. A Nora, aquele fundo. Tem um casal que está nos visitando hoje. Tem um casal que está nos visitando. Tem um casal. O casal Estão falando. É bom que lembremos que a irmã Hilda e o irmão Natanael passaram esses quase 120 dias lá na Bahia. Eles não estavam querendo voltar, mas eles teriam que voltar porque a roça deles aqui estava cheia de mato, criando até serpentes lá, e tiveram que plantar para dar um cuidado. E graças a Deus, pelo tempo que eles passaram lá, graças a Deus, passaram bem. O Natan não estava mais podendo voltar, muito rio para ele pescar, então, mas eles voltaram, graças a Deus. Vamos agora cantar o hino de número 171 e durante o cântico deste hino, nós vamos ter um momento do ofertório. Os que vieram preparados terão a oportunidade agora de fazer suas ofertas, trazer seus dízimos e ofertas. Nós vamos agora ter a parte do louvor, as partes especiais, e nós vamos ouvir o nosso irmão Paulo e logo após a nossa irmã Lindalva. E após a irmã Lindalva, o pastor estará com a palavra que vai nos trazer a mensagem que tem como título
provai e vede que o Senhor é bom. Pastor Jonas, logo após o cântico da irmã Nidalma, estará conosco. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Reinos de mãos estendidas, cheios de graças e paz. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, venha e pois experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus encontrar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesse pois de clamar, nem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Amém. Graça e paz, igreja. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Louvar a Ele. Rude Cruz. Os irmãos que quiserem, podem passar.
noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém? Nós estamos debaixo do trabalho dos homens da igreja, mas boa parte dos irmãos estão doentes. Ruim da garganta, o irmão Zé Antônio, né? O irmão Saulo também está doente aí com asma, mas hoje já está aqui. A igreja esteja orando por ele, né? E nós vamos refletir no Salmos 34. Os irmãos, se duvidar, conhecem, conforme disse o irmão Agenor, de cor, né? Salmo 34. O 23 conhece, agora o 34 todo já é mais comprido, né? Já é mais extenso. Então, para decorar, não é tão fácil. Os irmãos puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, que diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Essa tradução aqui é a tradução de King James, do rei Tiago, né? 1611, e então vai estar um pouquinho diferente da Almeida dos irmãos, né? Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o, sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Como esse pobre homem, e o Senhor clamou esse pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Iremos trabalhar praticamente no capítulo todo de Salmos 34, que é um salmo que revela algo que para ninguém é surpresa. Como eu digo, ninguém, inclusive pessoas ímpias, reconhecem que Deus é bom. Nós não reconhecemos apenas que Ele é bom, mas que Ele é infinitamente bom, extremamente bom, né? Que não há limites para a atuação da sua bondade em nossas vidas. E esse salmo, ele mostra a importância e a relevância da bondade de Deus, como algo até superior, poderíamos dizer, àquilo que nós imaginamos e cremos, porque não há realmente como a pessoa poder dimensionar essa bondade, né? É algo que realmente só os crentes, porque o texto diz: bem-aventurado o homem que nele confia. A minha tradução diz: bem-aventurado ou feliz, né? Ou como é feliz o homem que nele se abriga. Então nós nos refugiamos nesse nosso Deus, nesse nosso Senhor, nesse nosso protetor, né? Que nos guia, segundo o Salmo, se não me engano, 48, até a morte. Então nós podemos viver uma vida de tranquilidade, enquanto muitas pessoas vivem meio desesperadas, né? Quem vai ganhar as eleições?
quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, o que vai acontecer com os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Nós temos aquela tranquilidade da segurança que a bondade do Senhor nos confere, né, nos credencia. Então nós vamos ver aqui 3 argumentos da bondade de Deus e sobre a sua bondade. 3 argumentos fortes que estão na Bíblia. Primeiro argumento, porque Ele é bom. Né? Não é pergunta, é uma palavra afirmativa, porque Ele é bom. Né? Vamos ver as razões porque esse Deus é bom. Né? Então a primeira razão, ela se encontra, meus queridos irmãos, na criação de todas as coisas. Né? Você pega lá Gênesis capítulo 1 até o versículo 31, e principalmente depois que ele cria o homem, no versículo 26, a sua imagem e semelhança. Quando chega lá, depois do versículo 26 até o 31, ele diz assim: e viu Deus, né, Moisés diz, que tudo era muito bom, não apenas bom, mas extremamente bom, na nossa linguagem mais comum, né? Então nós podemos ver que Ele criou tudo para a sua glória e para o seu louvor, né? Ele não criou por criar, né? Poderíamos pensar assim, mas por que Deus criou tanta coisa e tanta coisa está errada? Não é verdade? Por que Deus permite que essas coisas acontecem? Tem uns que chegam até, meus irmãos, perder a fé, porque vê tanta guerra, tanta criminalidade, tanto abandono de pessoas, de crianças, mortes chamadas de injustas por nós, né? E na verdade Ele faz tudo conforme a sua bendita e infinita vontade. Nós não temos que questionar muito a Deus. Às vezes o salmista questiona, às vezes Moisés questionou, Elias questionou, muitos servos considerados poderosos na Bíblia questionaram. Mas depois que nós vimos eles questionarem e Deus trazer a sua bondade, a sua misericórdia sobre cada um deles, nós percebemos assim agora: ora, para que vamos continuar questionando a Deus como aqueles servos e profetas do passado fizeram? Deus tinha um plano na vida deles, como Deus tem um plano na minha e na sua vida. E esse plano é um plano de paz, de prosperidade, porque Ele é bom. Ele não traz sobre nós nenhuma tragédia. Pode anotar aí na sua agenda, sua vida até agora, se teve alguma tragédia. Até hoje, pode ser assim, uma exceção da regra, mas nunca tinha visto e nem vi, não só na minha vida, na minha família, mas na vida de nenhum servo verdadeiro de Deus, a existência de alguma tragédia. É um caso assim muito isolado quando acontece alguma tragédia. Por exemplo, no caso de Jó, aquela tragédia que aconteceu com ele foi uma tragédia pela permissão de Deus, que Deus desafiou o diabo a tirar tudo o que ele tivesse. O diabo, né, falou para Jó: olha, para Deus, ora, você está se orgulhando do seu servo Jó? Tira os bens dele, tira a família dele, tira tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. E meus irmãos, agora nesta época da leitura bíblica anual, eu e Jacinta estamos lendo o livro de Jó, e a gente vê que Jó questionou a Deus, né? Por isso que eu falo, ele questionou porque foi um caso específico que Deus deixou Satanás tentar destruir Jó à moda dele, mas ele não poderia destruir porque a alma de Jó
como a minha e a sua, pertence a Deus, não pertence ao diabo, né? Ela pertence a Deus, e Jó sabia disso. Tanto é que Jó, ele fica firme na contenda que ele teve com seus falsos amigos, aqueles sábios homens, né? E ele então, no final do livro de Jó, ele diz que, através de quem escreveu o livro, não sei se foi Jó mesmo, né? Porque nem todo o título que tem um nome ali foi aquela pessoa que escreveu, mas revela que os planos de Deus, nenhum deles poderão ser frustrados em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Por isso é que nós sabemos que esse Deus é um Deus infinitamente bom, né? E segundo argumento é como Ele é bom. Como Ele é bom, né? Vamos ver que a Bíblia fala que Deus é bom e como Ele é bom, né? O que acontece é que nós podemos ver nele essa bondade, como Ele atua em nós, atua na própria Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, para nós, como o Salmo 34, o salmista Davi, reflete e revela essa grande bondade de Deus, né? E nós já lemos aqui, ele diz assim: eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Se você está se sentindo assim, humilhado, né? Na sua humildade e sendo oprimido, que você se alegre naquilo que aconteceu com o rei, porque não que ele mereceria, mas que ele deixou Deus expressar, refletir a sua bondade em seu viver. Ele confiava nesse Deus, ele temia esse Deus, ele buscava esse Deus, ele era abençoado muito por esse Deus. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos Ele me livrou. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente busca, a gente recebe, a gente encontra, conforme diz lá em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, quando ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha ou encontra, e aquele que bate, lhe será aberto. Então, como esse Deus é bom, né? Ele reflete a sua bondade e a sua benignidade naquele que ele confia. Então, meus irmãos, jamais deixemos de confiar. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no final do capítulo 15, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, né, sede firmes e constantes, inabaláveis, porque tem crente e qualquer coisa que sai daquilo que ele espera, daquilo que ele pede para Deus, ele se abala, né? Ele se envergonha, ele se decepciona, né? E nós vemos aqui que tem um versículo que diz que nós jamais seremos decepcionados no nosso relacionamento com Deus. O 5 diz assim: contemplai e sereis iluminados de felicidade, vossos rostos ou rostos jamais experimentarão a decepção. Amém, meus irmãos? Seremos sempre contemplados, né? Com essa graça, com essa misericórdia e com essa bondade de Deus para conosco. E é interessante que nesse capítulo 34, ele nos aconselha, inclusive, sobre a nossa longevidade. Nós tivemos ali em Artur Nogueira esses dias, já por 2 vezes, preguei uma vez, outra vez eu participei da escola bíblica, e eu falei brincando da nossa igreja, falei assim: olha, irmãos, se vocês quiserem viver até os 90, por aí, vocês vão para a nossa igreja, porque lá ninguém morre antes dos 90. E os irmãos ficaram tudo curiosos. Tem um que é chamado Luiz, falou que vai vir conhecer a nossa igreja, mas ele é jovem, assim, 50. Mas aqui o texto diz assim: quem de vós,
quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz, empenha-te por conquistá-la. Então, meus irmãos, graças a Deus que o nosso grupo aqui está nesse ritmo de 70, 80, 85, 95, né? O irmão Norival mesmo, nós tivemos um culto lá na Conceição, e ele disse que ele chegou nos 90, né? E quase não pode mais vir para a igreja por causa da saúde, mas ele está ali em pé, né? É um membro representativo de nossa igreja, né? Que se precisar dele, ele ainda ajuda nos cultos, nos lares. Então, meus queridos, nós vamos ver ainda quando nós somos remetidos nesta bondade de Deus para o Novo Testamento. Nas palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 13, o apóstolo, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta dificuldade, e muitos de nós também passamos por isso, Paulo dá-nos o exemplo da sua vida, o seu testemunho. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí o Hebreus capítulo 11 diz assim: pois da fraqueza os antigos heróis da fé tiraram forças, foram vencedores no meio de tanta tribulação, de tanta perseguição, de tanto sofrimento, né? E por último, irmãos, quando Ele é bom, né? Primeiro, porque Ele é bom; segundo, como Ele é bom; e terceiro, quando acontece que nós podemos verificar tanta bondade em Deus. É lá em João 3, 16 a 36, que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Essa é a maior expressão da bondade de Deus para conosco, para com toda a humanidade, né? Ele resolveu crucificar o seu Filho, deixar o seu Filho ser entregue aos pecadores, aos algozes, aos romanos, aos judeus, a toda aquela turba que humilharam Jesus e que levaram ele depois para a cruz do Calvário. E ele então executa a sua missão de maneira poderosa, de maneira para expressar a glória e a bondade do seu Pai. E ele então cumpre o papel de Senhor e Salvador para nos resgatar da morte e do inferno e redimir toda a humanidade. Então às vezes a gente fala assim: nossa, mas por que nem todos se convertem? Porque Deus deixou, né, a escolha para o ser humano fazer. Ele não obriga ninguém a se converter, né? Ele é bom, e Ele é tão bom que Ele não obriga nenhuma criatura humana a pertencer a Ele, a não ser pela sua própria escolha e pela sua própria vontade. Claro que antes de nós também experimentarmos dessa bondade da nossa escolha, Ele nos escolheu primeiro, antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, né? Tanto em Efésios quanto em outros livros da Bíblia, fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, né? Então, mesmo quando eu e você não existíamos, né, nossos pais ainda não tinham nos concebido, eles já tinham nos escolhido, né? Eles já tinham separado a nossa vida, a nossa alma para pertencer a Ele. Então, meus irmãos, a bondade de Deus em Cristo Jesus revela a sua presença conosco eternamente, não é? Aqueles que acreditam, por exemplo, na perda da salvação, eles falam assim: hoje eu estou salvo, mas se eu pecar amanhã eu estou perdido. Isso não tem na Bíblia, meus irmãos. Isso aí é invenção de alguma igreja até evangélica, porque o crente não perde a salvação. Por quê? Porque nós vamos ver
que essa presença permanente de Deus foi mostrada por Jesus aos seus apóstolos e aos seus discípulos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o nome dele, quando ele foi gerado, quando ele estava no ventre de Maria, ele teve o nome escolhido por um anjo, dizendo que ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, qualquer tempestade que vir contra nós, que tentar nos derrubar, lembremos que Jesus está presente para nos livrar de todas elas, para nos curar de todas as enfermidades, para trazer realmente uma fé convicta, inabalável nas suas promessas e nas suas palavras. E nós já estamos chegando à conclusão daquilo que Deus falou conosco nessa noite. Essa conclusão é o seguinte: para que Ele é bom? Então ele disse, porque Ele é bom, como Ele é bom e quando Ele é bom. E para concluir, para que Ele é bom? Que finalidade Ele tem de ser bom para conosco? É para suprir todas as nossas necessidades. Porque, meus irmãos, nós, quer queiramos, quer não, quer sejamos humildes ou não, nós temos muitas necessidades no nosso dia a dia, muitos problemas, muita coisa para resolver, e nós não podemos fazê-lo sem a bondade de Deus, sem a fidelidade de Deus, sem o amor de Deus estando ao nosso lado e trazendo isso que o salmista diz aqui no Salmo 34, ele diz assim: suplicam o justo, versículo 17, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa, que nós possamos nesta semana lembrar dessas palavras, ler novamente o Salmo 34, o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma outra tradução desse texto que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nenhuma coisa eu terei falta, de nada eu terei falta, ou jamais terei falta de alguma coisa. Meus irmãos, e também Ele dá perdão a todos quando nós confessamos a Ele os nossos pecados, porque muitas vezes nós estamos não sendo alcançados por essa bondade, porque existem pecados não confessados na nossa vida, Então, 1 João, capítulo 1, de 7 a 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? É isso que nós precisamos ver, que a bondade dele é tão infinita, tão presente, tão permanente, tão eterna, que os nossos pecados já foram lançados nas profundezas do mar, E nós podemos dizer também que no ministério divino de Jesus, ele expressava a glória de Deus pela sua bondade, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Nós podemos ver em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, João capítulo 9, quando ele cura um cego de nascença. A pessoa, irmãos, a pessoa tem poder, Hoje, assim, não que nós não temos poder, nós não somos Jesus, mas é difícil alguém apresentar um cego de nascença e ser curado numa igreja. Eu até hoje nunca vi, pode ter acontecido, Mas o cego de nascença, Jesus curou e mostrou para todos que não era por causa dos pecados dos seus pais e nem do pecado do próprio cego. Deus se manifestou para revelar através de Jesus a sua glória.
Então, que nós saímos daqui fortalecidos por essa palavra, né? Sabendo que nós, muitas vezes, estamos mendigando essa bondade de Deus, e ela está revelada na Bíblia, ela está revelada no nosso testemunho. Eu recebi um áudio de um colega, pastor, que ele está em Primavera do Leste, não como pastor titular, mas ele tornou-se membro. Ele foi pastor, depois ele saiu, foi para Rolim de Moura, e o testemunho dele era desse milagre e dessa bondade que Deus realizou. Ele estava sentindo uns problemas de saúde, problema no pulmão, foi no médico, e o médico disse assim: olha, tudo indica que o senhor está com câncer no pulmão. Falou para o pastor. Aí o pastor ficou meio abalado. Já pensou você saber, né? E ele disse lá no áudio que para a família dele câncer era sinal de morte. Porque os irmãos sabem disso, né? As pessoas não creem que tem cura, se não foram cristãos, né? Que é o caso, acho que, da família dele. E aí ele veio para Sem Camargo, aqui em São Paulo, né? E foi operado. E segundo a médica, não falou que ele está curado, mas diz que ela ficou surpresa, foi melhor do que ela pensava o resultado da cirurgia. Amém, queridos? Então é isso, meus irmãos. Estamos diante dessa bondade. Vamos nos apropriar dela. Vamos estar humildes, esperando a intervenção de Deus dia após dia, para nós vermos a nossa grande vitória na pessoa de Jesus. Amém? Passar a palavra. Amém, irmãos. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Graças a Deus. Por mais que seja fraca a nossa fé, nós confiamos no nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E Ele está atento ao nosso clamor, às nossas orações. Nós vamos neste momento ouvir os nossos irmãos Gisele e Cleide. Gisele e Cleiton. Gisele e Cleiton, que vai sair aí na tela também, para encerrarmos o nosso culto. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto
com deficiência visual, com uma voz extraordinária dessa, é coisa de Deus. Eu vou chamar a irmã Nilda para vir aqui. Ela que chegou da Bahia, está muito feliz, vem aqui nos despedir com uma palavra de oração, e depois o pastor Jonas nos expedirá uma bênção apostólica e nós recitaremos o nosso tema e com a oração silenciosa estaremos despedidos. Graça e paz, meus irmãos. Oremos neste momento. Estou feliz de retornar aqui. Está vendo cada rostinho aqui. Deus abençoe cada um. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito conosco, Deus. O Senhor é bom a todo tempo. A todo tempo o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu a salvação através de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa viagem que o Senhor nos trouxe. Eu e Natan nos trouxe em segurança, Pai. Muito obrigado pelos dias que passamos ali junto aos nossos familiares, ó Deus. Foi muito bom, Deus, os 4 meses que ficamos ali, meu Deus. O Senhor cuidou de nós a todo tempo, Deus, nas idas e vindas, visitando os demais que moram mais distante, mas o Senhor cuidou de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado de estarmos aqui nesta noite para te adorar, porque só o Senhor é merecedor de honra e de adoração. Obrigado, Pai. Eu te peço e te agradeço tudo, meu Deus, com perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Oremos. E agora, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora e bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos falar as nossas. Vamos para a nossa divisa então. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Que Deus nos dê uma semana abençoada, protegida, guardada pela sua graça misericórdia. Amém.